Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 11 de julho de Bom 2025. dia. Bom dia. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora de Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, pela DRF, doutor Rodolfo. Na pessoa do Luiz, eu agradeço a todos os administrativos que ajudam a viabilizar a gravação e transmissão da sessão. Agradeço a presença da doutora Maria Selmo, e em especial ao doutor Rui e à doutora Ângela. Doutor Rui, em substituição aqui da doutora Luciana, e a doutora Ângela, que foi chamada às pressas aqui para substituir o Henrique, doutor né? Henrique, que teve um probleminha de Sim. saúde, tá? É, é, já de início da sessão, eu aprego aqui que o IM 5024652 Whirlpool SA é de relatoria do doutor Henrique, e o processo relativo ao IM 5049317, Companhia Brasileira de Estireno, também de relatoria do doutor Henrique, serão retirados de pauta para inclusão em pauta que o relator tiver presente. Assim, tendo em vista aqui a, a presença do Dr. Esdras pela Companhia Brasileira de Estireno e da doutora Bárbara pela Whirlpool, eu agradeço a presença dos dois. Se quiserem ficar na sessão, fiquem à vontade. Se quiserem se retirar também, fiquem à vontade. Dando início à sessão de julgamento, eu peço a todos que acessem o segundo processo da pauta, a IM 5010714, Nestlé Brasil Limitada, processo de minha relatoria, é um recurso misto. A doutora Giovana está presente para fazer sustentação oral. Doutora Giovana, tudo bem? Bom dia, doutora. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora aqui. Nesse caso aqui, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade, em razão do laudo. A senhora gostaria de fazer a sustentação oral, ou gostaria de ver se meu voto acaba sendo vencido e retorna para mim julgar o mérito? Eu acho que eu posso sustentar só se for jogar o mérito mesmo. Pode Pode mandar. prosseguir, então? Por Tá bom, favor. então. Então, vou passar a leitura. Meu voto já estava disponível. Vou passar a leitura dele, ultrapassando a leitura do, do, re- do relatório, tá? A partir do item 9. O AIM contém 4 acusações de deixar de pagar ICMS relacionados à saída de café em cápsula e leite em pó. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente nulidade parcial da decisão recorrida por falta de análise dos laudos técnicos elaborados pelo INT. No relatório do voto de primeira instância, observa a menção da existência do laudo técnico. Vejamos. Diz aqui o relatório do voto da primeira instância. As folhas 144.911 manifesta-se o contribuinte em concordância com o resultado da diligência. Alega-se que houve fato superveniente à apresentação da defesa, pertinente ao julgamento, uma vez que foram elaborados os anexos relatórios técnicos pelo Instituto Nacional de Tecnologia, INT, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do próprio governo federal, que, segundo tais documentos, atestam a não caracterização do leite em pó como leite modificado e que possui as mesmas características nutricionais e metabólicos do leite líquido, o que se refere à DN-CAT, a decisão normativa CAT 2 de 2009, que a adição de vitaminas e minerais ocorre antes da secagem e destina-se à padronização dos elementos que já estão presentes no leite, que a adição de lecitina é autorizada no limite de 0,5 gramas barra 100 miligramas. Que leite modificado é conceito técnico previsto na Instrução Normativa número 27, de 14 de 6 de 2007, quando se adiciona substâncias que não se encontram no leite em pó autuado, motivo pelo qual existe um erro de fato na premissa usada pelo doutor agente fiscal, que sobre a ADN CAT 2, há de se ressaltar que essa norma isenta da Cefaz foi originalmente concebida para tratar de exclusão da cesta básica de produtos nutricionais para lactentes, que são chamadas fórmulas infantis, e cita a defesa, acordo proferida pela colenda Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Continuo no meu voto. Na preliminar, argumenta-se que, abre aspas, muito embora o relatório que acompanha a R-decisão recorrida tenha reconhecido que, de fato, os laudos foram apostados aos autos pela contribuinte como fato superveniente, a unidade de julgamento houve por bem simplesmente ignorar o conteúdo dessas provas técnicas, não tecendo nenhum comentário a seu respeito. Isto é, não é que a unidade de julgamento discordou da conclusão dos laudos para justificar a manutenção do lançamento fiscal. Os laudos, na verdade, sequer foram apreciados. Fecha aspas. Continuo no meu voto. A DRF argumenta que a prova apresentada é intempestiva. Abre aspas. Por esse motivo também não se pode aceitar a alegação de nulidade e solicitação de retorno dos autos à primeira instância. O órgão julgador andou bem ao desconsiderar os documentos intempestivos, pois o direito da interessada de apresentar prova já estava precluso. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Acolho a preliminar, pois a R-decisão recorrida, apesar de mencionar a existência do laudo técnico, em nenhum momento analisa o documento e afasta as conclusões do perito, bem como não aponta sua intempestividade como motivo para não apreciar a prova. Ou seja, a decisão, de fato, não apreciou a prova apresentada, sendo assim, acolhe a preliminar para determinar o retorno dos autos para complemento, tendo em vista que o laudo trata das acusações relacionadas ao leite em pó, itens 3 e 4. Considerando o retorno dos autos para complemento de julgado, ficam sobrestadas as análises das demais matérias ventiladas no recurso ordinário, bem como no recurso de ofício. Antes posto, conheço parcialmente do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos para complemento de julgado, para que a primeira instância analise o laudo técnico apresentado pela autuada em relação às acusações dos itens 3 e 4, a fim de evitar supressão de instância, bem como cerceamento de defesa. Só vou fazer o registro do voto. O voto já está registrado. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Não? Então, vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Giovana, então a preliminar foi acolhida, os autos vão retornar para a primeira instância para analisar o laudo. Aí, no retorno, se voltar para a Câmara novamente, a gente prossegue no julgamento. Tá bom? Ótimo, obrigada. Obrigado, tenha um ótimo dia. Outro processo que tem sustentação oral é o processo de minha relatoria, o AIM 5034-950, CRS Brands Indústria e Comércio S.A. A doutora Luana está presente para fazer sustentação oral. Bom dia, doutora Luana. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. O que acontece? Nesse caso aqui também, eu estou convertendo o julgamento em diligência. A senhora gostaria de fazer a sustentação oral quando do mérito ou gostaria de fazer a sustentação oral agora? Senhor presidente, poderia ser do retorno da diligência, né? Tá bom. Só para esclarecer um fato relacionado a um produto, tá? Ok. Esse voto também já estava disponível. Eu também vou passar a leitura dele a partir do voto, tá? Ultrapassando o relatório. A partir do item 7. O AIM contém duas acusações de falta de pagamento de ICMS, item 1, e falta de pagamento de ICMS-ST, item 2. As acusações estão relacionadas a erro na aplicação da alíquota. Segundo o físico, a contribuinte, abre aspas, emitiu notas fiscais eletrônicas de saídas de bebidas classificadas indevidamente na NCM 220-690. Quando correto, seria classificá-las na NCM 220-89000.
portanto, com erro na aplicação da alíquota, sujeitando-se assim à alíquota de 25%, sujeitando-se assim à alíquota de 25% e não de 18%. No item 1, existe a diferença do ICMS e no item 2, a diferença do ICMS-ST. Antes de analisar os recursos, propõe a conversão de julgamento em diligência. A primeira instância reduziu as acusações ao excluir dos produtos aperitivo de maçã, de soda maçã verde, aperitivo de soda morango, aperitivo de soda pêssego e Celebrate. A redução tem como fundamento a apresentação de atos declaratórios da Receita Federal do Brasil, juntados às folhas 10.245 a 10.264 e 10.928, reconhecida pelo AFR. Vejamos. Diz o AFR que os atos declaratórios publicados no Diário Oficial da União, ora apresentados, e que não foram apresentados diante da primeira notificação, realmente listam a classificação de cinco das bebidas objeto desta autuação. Porém, comprovando as alegações da autuada relativamente a 4 delas, a saber, Celebrate, cidra com morango cerezer, cidra com pêssego cerezer e cidra com maçã verde cerezer, que corresponde neste auto de infração às bebidas coquetel Celebrate, aperitivo de soda morango, aperitivo de soda pêssego e aperitivo de soda verde. Respectivamente, essas bebidas estariam sim classificadas na NCM 22060090. Contudo, na sequência da manifestação favorável ao contribuinte, o FR informa que, abre aspas, em relação à bebida Roscoff Limão, que está listada neste AIM sob a nomenclatura coquetel alcoólico Roscoff Limão, os atos declaratórios atestam a classificação sob o NCM 22089000, tal qual apurada pelo fisco. Fecha aspas. De fato, o ato declaratório juntado às folhas 10.264 informa que o produto Roscoff Limão deve ser classificada no NCM 22089000. Por outro lado, no apelo recursal, não há contraponto específico sobre a manifestação do AFR em relação ao produto. Nesse sentido, converto o julgamento em diligência para que a autuada esclareça se o produto que consta no ato declaratório, juntado às folhas 10.264, Roscoff e Limão, é o mesmo que consta na acusação sobre a nomenclatura coquetel alcoólico Roscoff e Limão, como afirmado pelo FR. Antes posto, converto o julgamento em diligência para que a autuada, no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta decisão, se manifeste no sentido de esclarecer se o produto que consta no ato declaratório juntado às folhas 10.264, Roscoff e Limão, é o mesmo que consta na acusação, sob a nomenclatura coquetel alcoólico Roscoff e Limão, após a UFR e a DRF para manifestação. Deixa eu só esclarecer, porque após na apresentação da defesa foi trazido alguns atos declaratórios. O AFR, ao analisar esses atos declaratórios, concordou pela exclusão de alguns produtos. E ao analisar o ato declaratório, também verificou que um dos produtos, o ato declaratório confirma que a acusação está correta. O problema é que a nomenclatura utilizada no ato declaratório é divergente da nomenclatura utilizada pela contribuinte na emissão dos documentos fiscais. Por isso que eu estou pedindo para que a contribuinte venha e esclareça se é o mesmo produto, né? Porque se for, ele se torna incontroverso em relação a esse fato, né? E se a gente julgar aqui falando que é o mesmo produto, pode ser que a gente esteja incorrendo em erro. Por isso que eu estou abrindo prazo para a manifestação da contribuinte. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Não? Então, não havendo inscrição, eu encerro os debates. Verificando o quórum. Em votação.
Doutora Luana, então ficou assim, o processo foi convertido em julgamento e diligência para manifestação da contribuinte, tá bom? Perfeito, senhor presidente, agradeço. Desejo um ótimo dia de trabalho a todos e peço licença para me retirar da sessão. Obrigado, tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Dando sequência à sessão de julgamento, temos o processo aqui da doutora Maria Anselma, AIM 5037130, Mendonça Galix Comércio, Importação e Exportação de Alimentos. Fica à vontade, doutora Maria Anselma, não tem ninguém presente para fazer sustentação oral? Pode passar a leitura diretamente do voto. Gente, mais uma vez, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Baixinho. Ah, tá. Vou falar mais alto. Tá bom, então vou passar direto ao voto. A controvérsia central consiste em apurar a natureza jurídica da operação de importação, especificamente se se trata de importação por encomenda regular e realizada por conta própria da importadora ou de importação. Um pouquinho aqui, presidente, espera um pouquinho que a letra ficou muito pequena. Controvérsia ou de importação por conta e ordem de terceiros. Esta última hipótese, que atrairia a sujeição ativa do Estado de São Paulo para a cobrança do ICMS devido na entrada da mercadoria. Os mesmos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, letra A da Constituição Federal, combinado com o artigo 11, letra I, B, da Lei Complementar 87/96. A distinção entre tais modalidades é tratada pela Instrução Normativa número 1861 a 2018, cujos artigos 2º e 3º assim dispõem. Aí, então, eu cito o artigo 3º, que considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome e com recursos próprios o despacho aduaneiro de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda e a encomendante predeterminado. Por sua vez, a importação por conta e ordem de terceiros exige que os adquirentes real utilizem recursos do real encomendante, com registro prévio no Siscomex, artigo 2º da mesma instituição normativa. Assim, a diferença fulcral está na origem dos recursos financeiros utilizados na nacionalização da mercadoria e na propriedade jurídica da operação. No caso dos autos, a contribuinte apresentou o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Fox, com cláusulas típicas da importação por encomenda, tais como a assunção dos riscos cambiais, aduaneiros e comerciais pela própria importadora, além da comprovação de pagamento das mercadorias somente após a nacionalização, que afasta a tese de antecipação de valores. Importante frisar que, conforme leciona Luciano Amaro, abro aspas, o ICMS incide sobre a entrada de bens importados, qualquer que seja a sua finalidade, desde que haja transferência da titularidade da mercadoria para o importador localizado no território nacional. Fecho aspas. Aí, então, eu menciono, né, a origem que é do direito tributário brasileiro, 26º da edição 241. Assim, a autoridade, o domínio, é elemento definidor da sujeição ativa. Corrobora esse entendimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao tema 520 do recurso especial 665-134 de Minas Gerais, relator ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida. Sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incide sobre mercadorias importadas. É o Estado-membro, no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio.
Portanto, não basta o local do desembaraço aduaneiro. É imprescindível verificar quem figura como destinatário jurídico da operação. Nos autos, os elementos probatórios demonstram que a Focus atuou como real importadora, com base em contrato legítimo e documentos bancários, fiscais que confirmam sua atuação autônoma. Além disso, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, letra LV, deve-se admitir a apresentação de documentos complementares na fase recursal, especialmente quando estes visam elucidar questões novas trazidas na decisão singular, conforme ensina Hugo de Brito Machado, abro aspas, a ampla defesa compreende o direito de apresentar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade dos fatos. Aí eu cito a origem, que é do curso de Direito. Sendo assim, não há nos autos indício de fraude, interposição fictícia de terceiros ou qualquer simulação contratual, elementos que poderiam infirmar a validade da operação. A presunção de veracidade dos contratos e documentos regularmente firmados, na ausência de prova em contrário, deve ser preservada. Assim, impõe-se a reforma da redação recorrida com o consequente cancelamento integral do auto de infração, vez que não se configura o fato gerador do ICMS no Estado de São Paulo. Nos moldes alegados pela fiscalização, considera-se cancelados os demais itens por subsunção. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário proposto por Mendoza Garlix, mais importação e exportação, no mérito do integral provimento para cancelar o auto de infração em imposição de multa número 037-130, dígito 7. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Doutora Maria Assunção, o item 6 está apartado e a senhora cancelou? O item 6, deixa-me esperar um pouquinho. Que fala da entrega dos livros, né? Não, o item 6 fala: o contribuinte creditou-se devidamente de itens adquiridos para uso e consumo em desacordo com o disposto no artigo 33. Então, eu entendi que também esse item decorrente da mesma... Por isso que eu disse que os demais todos estariam cancelados por subsunção. Mas... Não, mas esse é de uso e consumo, e esse está apartado. Só um minutinho. Esse... Espera um pouquinho que eu vou voltar no processo. Aqui. É verdade, tem razão, presidente. Seria parcial. Esse não pode cancelar. Está no relatório, inclusive, né? Isso. Olha, o item 6. A senhora quer editar? Eu vou habilitar a edição. Eu vou habilitar a edição do voto do relator, tá bom? Tá joia. Obrigada, presidente. Deixou de proceder o estorno do crédito de ICMS no montante tal, né? Em julho de 2001, em valores
e datas especificadas no demonstrativo Eixaim, por decorrente de utilização de mercadorias, enfim, alheio à atividade do estabelecimento. Não, esse não pode ser cancelado, desculpe. Eu já me habilitou, né? Crédito devido em razão de ter dado CMS, materiais de atividade da presidente. Então, olha, os demais itens por subsunção, exceto o item 6, em razão da falta de estorno do crédito indevido, em razão de ter se creditado do ICMS de materiais de uso e consumo em fins alheio à atividade da autuada, ok? Então, vou dar parcial. Na verdade, o item 6, a gente nem pode manter, porque já foi apartado, né? Porque senão dá margem para ele recorrer do item 6. O item 6, como ele não entrou com defesa, ele foi apartado, então não faz parte do contencioso administrativo. Então a senhora ia dar parcial provimento. Ele, na verdade, Nem confessou. instalou. Isso, ele, na verdade, confessou que realmente acreditou indevidamente, né? Eu vou levar em vista, doutora, para dar uma olhada nos contratos, que esses casos que envolvem importação, eu gosto de dar uma olhada nos contratos, tá bom? Não, perfeito, presidente. Só um minutinho, deixa eu só acertar aqui. Senhor presidente, Oi. Pois não, doutor Rui. antes do senhor anunciar que tiraria em vista, eu estava pensando em pedir vista também. O senhor já tem um processo da doutora Maria Anselmo, né? Quer levar Tenho. esse, então, doutor Rui? Aí eu não tiro visto, aí o senhor volta para. Já traz os dois. Tá bom, então. Tá bom, então. Obrigado. Então, por nada. Tá bom, então.
Aí o senhor não vai ter como fugir da Câmara, não, doutor Rui. O senhor vai ter que voltar. Não, nem quero fugir, eu tô querendo voltar mesmo. Brincadeira. Ok. Ah, esqueci da emenda. Por favor, para um pouquinho. Pronto, presidente. Agora ficou parcialmente provido, né? Tá aqui. Doutor Vanessa, eu pensei que a senhora já tinha gravado. Aí o doutor Rui pediu a vista e eu fui lá Entendi. e já dei vista para ele e encerrou o Tá. julgamento. Ok, não tem Mas, problema, não. mas aí a gente, no retorno, a gente lembra disso daí e Isso, acerta na perfeito. sessão. Tá bom? Combinado, presidente. Ok, obrigada. Obrigado. Imagina. Por nada. Deixa eu ver, só mais um processo da pauta, é o primeiro da pauta, a M450.569, Audi Plus, Comércio e Importação Eireli. Processo é de minha relatoria. O voto também já estava à disposição. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório, tendo em vista que não há advogado presente para fazer sustentação oral, eu vou passar direto ao voto, tá? A partir do item 7. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIM. O AIM contém 4 acusações. Item 1. Deixar de pagar ICMS da operação própria por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas como não tributadas / isentas. O relato infracional informa que, por força do artigo 264.3, as operações entre filiais atacadistas não se sujeitam a AST, ficando o autuado como substituto. Esse fato parece ter sido observado por ele na medida em que aproveitou o crédito do ICMS operações próprias nessas aquisições, sob o CFOP 2152, razão pela qual deveria ter destacado o ICMS operação própria quando da saída, coisa que não fez. Deixou de pagar ICMS devido por substituição tributária, ICMS-ST, por guia de recolhimentos especiais relativo às operações de venda. O relato infracional informa que, perdão, as mercadorias foram adquiridas sem retenção antecipada do ICMS-ST, vez que, embora tenha constado nas notas fiscais de entrada da filial atacadista catarinense a expressão ICMS substituição tributária, artigo 11, parágrafo inciso 4 e parágrafo 4, inciso 2 do anexo 3, TTT, processo número tal, de vigência tal, não localizamos as correspondentes guias de recolhimento. Por força do artigo 264.3, as operações entre filiais atacadistas não se sujeitam à substituição tributária, ficando autuado como substituto, razão pela qual o ICMS-ST é devido. O contribuinte foi notificado para se manifestar, inclusive para apresentar as supostas guias de recolhimento ICMS-ST, não tendo apresentado resposta. Item 3. Creditou-se indevidamente por ter efetuado crédito de ICMS fundado em documento de sua própria emissão, sem comprovação de recolhimento.
O relato infracional informa que, abre aspas, ao que parece, o CFOP utilizado foi equivocado, já que as notas fiscais de entrada referem-se a retorno de remessa para demonstração, CFOP 5912, cujo CFOP correto é o 1913 e não o 1912 de entrada para demonstração. De qualquer jeito, o fisco não localizou o ICMS destacado nas notas fiscais de saída, CFOP 5912, e que são mencionadas nas notas fiscais de entrada, cujo crédito foi tomado. Além disso, pesa o fato de o próprio contribuinte ter emitido os documentos, tornando-se necessária a identificação ou efetivo recolhimento do imposto, ou sua vinculação com o recolhimento em etapa anterior. O crédito de ICMS em documento fiscal necessita ter a origem comprovada, conforme o artigo 61 do RICMES. O contribuinte foi notificado para se manifestar, não tendo apresentado resposta. Item 4, recebeu mercadorias desacompanhadas de nota fiscal apurado por levantamento fiscal. Continuo no voto. No recurso ordinário, alega-se nulidade do AIM, por existência de vício formal e erro de fato. Segundo a recorrente, abre aspas, em virtude de incompatibilidade, o relato da infração e a capitulação da multa com a realidade dos fatos. Vou no meu voto e digo o seguinte: não identifico a nulidade ventilada. Nas razões recursais de folhas 7.639 a 7.641, cita-se os artigos 34 e 10, ambos da Lei 13.457/2009, para amparar a tese recursal. No entanto, não se identifica, muito menos se aponta de forma objetiva, qual seria o vício formal e o erro de fato que macula o AIM. Por outro lado, verifique que o relato infracional de cada acusação dispõe de forma clara e objetiva os motivos que culminaram nas acusações, bem como o AIM contém demonstrativos que relacionam os documentos que compõem cada acusação. Ademais, o AIM está instruído com relatório circunstanciado, que pormenoriza o trabalho fiscal. Assim, não identifica a nulidade do AIM decorrente de vício formal ou erro de fato. No mérito, observe de início que não há argumento específico que contraponha as acusações do item 3. No item 3, o autuado é acusado de crédito devido. O relato infracional que informa que, ao que parece, o CFOP utilizado foi equivocado. Transcrevo o relato infracional, que eu já li anteriormente, e continuo no meu voto. Tendo em vista a carência no apelo recursal de argumentos e provas de mérito em relação ao item 3, resta mantida a acusação. Com relação aos itens 1 e 2, transcrevo parte do relatório circunstanciado que pormenoriza o trabalho fiscal e as acusações para contextualizar as acusações. O relatório circunstanciado. Nos anos de 2019 e 2020, o autuado emitiu e escriturou notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 1, utilizando o CFOP 5405, sem destaque de ICMS operações próprias e ICMS-ST. O fisco verificou, então, que a quase totalidade das aquisições que originaram essas vendas, CFOP 5405, cedeu sob o CFOP 2152, recebimento de mercadorias transferidas pela filial atacadista de Santa Catarina. Nessas aquisições, consta a seguinte informação: ICMS, substituto tributário, artigo 11, parágrafo 4º, inciso 2, anexo 2, TTD número tal. O fisco não localizou nenhum pagamento por qualquer guia de recolhimento. De qualquer jeito, por força do artigo 264, as operações entre filiais atacadistas não se sujeitam a ICMS-ST, ficando autuado como substituto. Esse fato parece ter sido observado por ele, na medida em que se aproveitou do crédito ICMS, operação própria, nas aquisições sobre o CFOP 2152. Como se vê, a autuada deveria ter emitido as notas fiscais com o CFOP 5403, com destaque do ICMS operações próprias e ST, coisa que não fez. Salientamos que o contribuinte foi notificado para informar se possui codificação distinta de mercadorias adquiridas de suas filiais e de outros contribuintes, informando precisamente quais os códigos segregados de mercadorias e apresentar para
todas as saídas ocorridas sob o COFLP 5405 dos anos 2019 e 2020, comprovação do recolhimento do ICMS operação própria e do ICMS-ST, feito anteriormente ao início da ação fiscal, nos valores, dos respectivos valores. R$19.223,49 e R$513,36, respectivamente. Excepcionalmente, em relação ao ICMS-ST, ficou notificada para comprovar o recolhimento em etapa anterior, se for o caso, por meio de notas fiscais de entrada e de comprovantes de recolhimento de ICMS-ST. Não se manifestou até a presente data. Esta inequívoca, a falta de pagamento de ICMS, operação própria e ST. No caso do ICMS, operação própria, entendemos que a falta de pagamento deve ser enquadrada no artigo 85, inciso 1C, já que o não destaque do imposto, nesse caso, equivale ao fato de tratar a operação como isenta ou não tributada. Já no que tange o ICMS-ST, entendemos que a falta de pagamento deva ser enquadrada no artigo 85, 1E do RICMES, já que o contribuinte não se encontrava e ainda não se encontra inscrito como substituto tributário. E, além disso, ainda que ocasionalmente pôde adquirir mercadorias de outros contribuintes que não da sua filial catarinense, o que sujeita ao recolhimento por guias especiais. Ademais, a fim de facilitar o cálculo do ICMS-ST, consideramos o período de apuração mensal para a cobrança e a incidência dos juros de mora e a atualização do valor básico da multa ao primeiro dia do mês seguinte ao que da ocorrência do fato gerador, já que recolheria o ICMS em operação por operação. Continuo no voto. No apelo recursal, argumentos que as mercadorias foram recebidas da filial, portanto, cabe à filial o recolhimento do imposto, bem como a competência para a exigência do tributo seria da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Vejamos. Transcrevo parte do apelo recursal e digo: sem razão, trata-se de operações de transferências entre estabelecimentos atacadistas. Assim, não se aplica a substituição tributária nos termos do artigo 264, inciso 3 do RICMES, que assim dispõe. Transcrevo a legislação e continuo. Por oportuno, registro as considerações da UFR trazidas da manifestação fiscal, em que forma a existência de tomada de crédito nas operações. Transcrevo a manifestação do AFR, em que ele aborda que essa tese recursal não pode ser acolhida, até porque ele tomou o ICMS, ele se creditou do ICMS destacado nas notas fiscais. Ainda destaco o trecho do recurso em que o contribuinte alega que, abre aspas, outro sim, o artigo 9º da Lei Complementar 87 de 96 determina que a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos estados interessados. Verifica-se que, em diversas operações interestaduais, não foi firmado acordo específico inviabilizando a exigência do tributo lançado em questão. Fecha aspas. O argumento transcrito no parágrafo anterior reforça as acusações, pois, se inexiste protocolo entre os estados, cabe à recorrente o recolhimento do imposto. Destarte afasta as razões recursais de folhas 7.641 a 7.642 e mantém integralmente os itens 1 e 2 do AIM. Com relação ao item 4, a recorrente alega a fragilidade do levantamento e cita devoluções, que, segundo a recorrente, maculou o trabalho fiscal. O argumento foi trazido em defesa e o FR, na manifestação informal, na manifestação fiscal, informou que se trata de mercadorias distintas. Transcrevo a manifestação e continuo. A primeira instância manteve integralmente a acusação. Em relação às devoluções, informa que se trata de mercadorias distintas, bem como destacou que as notas fiscais não fazem parte da acusação. Vejamos. Transcrevo a decisão de primeira instância e continuo no meu voto. Não há reparo na decisão recorrida. A planilha de folhas 54 a 72 relaciona as notas fiscais que compõem a acusação e as notas fiscais de remessa 8.729 e 9.146, bem como as notas fiscais de devolução 177 e 148, não compõem a acusação. Portanto, não há erro no trabalho fiscal. O levantamento foi realizado no produto com o código UH02MM. Por outro lado, as mercadorias fiscais mencionadas nas notas fiscais de remessa 87
299146 e devolução 177.148 se refere ao código UHXPRO 02MM. A decisão recorrida aponta expressamente que as notas fiscais não compõem acusação. Por outro lado, a recorrente não demonstra que as notas fiscais estão relacionadas aos demonstrativos e planilhas que relacionam as notas fiscais que compõem a acusação, o que demonstra o acerto do trabalho fiscal. Reforço que o levantamento fiscal está instruído com demonstrativo e planilhas, que tem origem em dados extraídos da escrita fiscal da contribuinte. Por outro lado, as razões recursais de folha 7.643 a 7.648 não indicam erro no trabalho fiscal. Sendo assim, no mérito, resta mantida integralmente a acusação do item 4. Os argumentos de inconstitucionalidade de juros de mora não se aplicam aos autos, pois o AIM contempla fatos geradores ocorridos no ano de 2009, data posterior à vigência da Lei 16.497 de 2017. Portanto, os juros já estão limitados à taxa Selic. Por força do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, afasta as razões recursais de inconstitucionalidade, ilegalidade e confiscatoriedade da multa aplicada no item 4, pois a mesma deriva da legislação vigente e válida. Portanto, não há como afastar sua aplicabilidade com o fundamento de que a multa seria confiscatória e ofende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Antes posto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Não? Presidente, eu já havia lido também, eu vi que disponibilizou, né? Nada a dizer. Okay. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 450.569, Audi Plus, Comércio e Importação EIRELI, recurso ordinário conhecido e não provido. Decisão unânime, com o julgamento... Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Deixa eu só encerrar aqui, devolver os processos para a agenda da pauta. Já encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutor Rodolfo pela DRF, Felipe aqui ajudando a nós na parte administrativa, doutora Maria Selma, e um agradecimento especial ao doutor Rui e à doutora Ângela, que compareceram aqui para substituir o doutor Henrique e a doutora Luciana, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e excelente final de semana.